Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez pela graça do nosso Deus. E tempo ótimo, né? Vamos abrir nossa Bíblia nessa manhã e com a alegria das boas-vindas à palavra de Deus. Que privilégio para nós, né? Hoje, dia 13 de abril de 2025, poder abrir a palavra de Deus com toda a liberdade e pensar com Deus. Amém? Se você pode, abre sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Obrigado porque nós estamos aqui, ó Pai, nesse tempo, aguardando pela bendita esperança de ver o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo vindo nos buscar. Te adoramos, te louvamos, te agradecemos por esse privilégio, por sermos parte da sua família aqui na terra, ó Pai. Muito obrigado por esse momento. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Nós sabemos que, à luz da palavra de Deus, que o dia se aproxima da volta de Jesus. Hoje é o dia Domingo de Ramos, né? Onde o mundo cristão está celebrando esse dia especial, né? Que aconteceu, de fato, há quase 2000 anos atrás, né? Quando Jesus, né, num jumento, filho de uma jumenta, desceu o Monte das Oliveiras em direção ao Portão Dourado, né? E multidão de pessoas estava com ramos, celebrando, falando bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Filho de Davi, Jesus Cristo. Ele desceu e foi em direção ao Portão Dourado. Ele entrou pelo Portão Dourado, já saiu na frente do templo. Né? Só o Messias entraria por esse Portão Dourado e ele entrou por esse Portão Dourado. E Ezequiel fala que esse Portão Dourado seria fechado depois que o Messias entrasse por um tempo, e nós sabemos que hoje ele está fechado, porque o Messias entrou por esse Portão Dourado. Nós sabemos que depois da morte de Jesus, 3 dias depois ele ressuscitou, né? E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala que por meio, né, das muitas misericórdias do nosso Deus, ele nos deu uma viva esperança mediante a sua ressurreição. Nós vamos falar sobre esse versículo no próximo domingo. E ele ressuscitou, e depois, no dia da festa das primícias, que é 3 dias depois 3 dias após a Páscoa, e depois da ressurreição de Jesus, ele ficou 50 dias mais aqui na terra, com os seus discípulos, e depois de 50 dias ele foi para o Monte das Oliveiras, e à vista de 500 pessoas, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 5, ele subiu aos céus. Mas antes, 2 varões apareceram e falaram: esse mesmo Jesus que viste subir, ele vai voltar. Naquele mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, ele irá voltar. E essa é a promessa que todos nós temos como uma viva esperança em nossos corações. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito: bem-aventurados aqueles que têm, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha, João está falando aqui há quase 2000 anos atrás. Se aquele tempo estava próximo, imagina agora nós vivendo agora e vendo Israel na terra prometida, com a língua restaurada, com a economia restaurada, com tudo restaurado, com a nação na terra prometida. E nós aqui, como filhos de Deus, testemunhando esses milagres da graça com relação ao povo de Israel, que é um
relógio para nós é Jerusalém. Está lá, restaurada, a língua hebraica restaurada, tudo restaurado, conforme está nas Escrituras. Profecias se cumprindo nos nossos dias. E bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Olha, amados irmãos, é um grande privilégio para cada um de nós vivermos neste tempo e poder ler e escutar a palavra de Deus. À luz das Escrituras, podemos perceber que o tempo se aproxima da volta de Jesus na terra. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Você crendo ou não anula o fato que o tempo está próximo. Jesus está voltando. É tão crucial entendermos esse momento que estamos vivendo em nossas vidas e aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para sermos usados por sua graça. E assim receberemos galardões a nós prometidos. Nós veremos aqui nesta manhã. Tem galardão para aquele que ama a vinda de Jesus aqui na terra. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, vamos ler. O versículo é melhor a gente ler, né? 2 Timóteo 4, versículo 8. Está escrito: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui é Paulo falando para Timóteo, ali, na última carta escrita antes de morrer. Olha, eu estou indo encontrar com o Senhor, mas vou receber galardões, assim como todos que amam a sua vida. A vinda de Jesus. E aqui estamos. E aqui nós declaramos que nós amamos a vinda de Jesus. Maranata, que seja hoje. Amém? Há recompensas para aqueles que amam a vinda de Jesus. Infelizmente, tem muitos de nós, crentes, orando para que Jesus volte um pouquinho mais para frente. Você pode acreditar, tem pessoas no nosso meio pedindo para Jesus demorar um pouco mais. Muitos estão ainda naquele processo de ajuntar riquezas e poder e ter tempo de usá-la ainda aqui na terra. É triste, mas essa é a realidade de muitos que se dizem nascidos de novo. Em Lucas capítulo 12, olha as palavras de Jesus para que nós possamos pensar um pouco sobre isso. Em Lucas capítulo 12, versículo 18 a 21, olha as palavras de Jesus quando ele fala sobre aquele homem rico guardando, montando seu celeiro, versículo 12 a 15. Versículo 18 a 21, perdão, Lucas 12, 18 a 21. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens no depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha, amados irmãos, tem muitos irmãos, pessoas nascidas de novo. Neste tempo, aqui, ó,
nesse exato momento, no dia 13 de abril de 2025, abrindo mão de caminhar com Deus, justificando que precisa juntar tesouros em seus celeiros, para que possa viver anos e anos regalando, usando essas riquezas. Por isso pede para que Jesus demore um pouco mais. É triste, mas tem pessoas assim no nosso meio. Jesus disse: loucos, não sabe que hoje mesmo pedirão a sua alma. E para quem ficará todos esses celeiros cheios? Para quem ficará todas as suas contas bancárias lotadas? Podia estar usando para a glória de Deus. Não estou falando para você gastar seu dinheiro todo. Estou falando para você usar bem com as coisas de Deus, movidas pelo Espírito Santo. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos dias da igreja de Laodiceia. Ela está inchada, rica e bastarda. Jesus está do lado de fora, a bastarda, né? E Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Alguns dizem: eu não frequento uma igreja de Laodiceia. Eu já ouvi muito isso, né? Porém, vivem com o espírito de Laodiceia. Agem como Laodiceia. Esquecem que Jesus está voltando e o dia se aproxima. O que farão quando Jesus voltar? O que acontecerá com tudo que ajuntou durante anos e anos, sem poder aproveitar? Pior, muitos descobrirão que nem nascidos de novo eram, quando ficarem para trás. Jesus buscará sua igreja, composta por todos aqueles que são nascidos de novo. Mais uma vez, infelizmente, muitos que estão na igreja hoje ficarão para trás. Porque, na verdade, estavam ali para serem aceitos, para bater cartão de boa pessoa, mas não eram nascidos de novo. Professavam a Jesus Cristo, mas nunca se entregaram a Ele, na verdade. Faz parte daqueles que Judas fala, está pelo um beijo de uma pulga para nascer de novo. Professa Jesus, o nome de Jesus, mas não são nascidos de novo. E tem muitos assim na igreja de Jesus Cristo hoje. Em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 35 a 39, o autor de Hebreus fala o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se você é nascido de novo, você é salvo eternamente. E aqui, para nós, uma praticidade, como o livro de Romanos fala, é um livro prático para nós, entendimento e nossa instrução. Aqui, o autor de Hebreus fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ele fala para que, com efeito, tem de necessidade de perseverança, para que, efeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O dia está próximo. O dia se aproxima. Jesus está voltando. Nós somos homens e mulheres de fé e somos chamados a andar
pela fé, o meu justo viverá pela fé. Nós não somos os que retraem, nós somos homens e mulheres de fé, que amamos a palavra de Deus, que amamos a vinda de Jesus, o retorno de Jesus. E esse dia se aproxima. Aqui estamos nós, forasteiros e peregrinos da terra, porque a nossa pátria é celestial. A nossa pátria é na presença do nosso Redentor, que está vivo e vivo para sempre, Jesus Cristo. Esse é um tempo crucial para cada um de nós manifestarmos nossa fé em Jesus. Necessitamos de alimentá-la com a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10:17, e discernir sua vontade para as nossas vidas no dia que se chama hoje e no momento que se chama agora. Não abandoneis a vossa confiança. É imperativo para cada um de nós não abandonarmos nossa confiança no Senhor, nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. As coisas se complicarão, irá aparecer doenças, males, confusões, quanto mais se aproxima a vinda de Jesus na terra. Nós, como nascidos de novo, necessitamos agir como Deus. Devemos avaliar nossa fé, se realmente temos vivido como filhos de Deus ou como professos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 está escrito. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 está escrito. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Está escrito aqui. Em Apocalipse 22, Apocalipse 22, versículo 12 e 13, está escrito, Jesus disse, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha, eis que eu sou o Verbo. Eis que venho sem demora. Eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus é o Verbo vivo. João 1:3. A própria palavra. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Isso foi escrito há 2000 anos, quase 2000 anos atrás. E Jesus diz, eis que venho sem demora. Hoje nós temos as profecias praticamente cumpridas. É só abrir a palavra de Deus, pedir o Espírito Santo discernimento e você verá. Hoje podemos ler e ouvir sobre as profecias cumpridas, como em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, é o primeiro versículo nosso nessa manhã. Hoje podemos ouvir a palavra de Deus, ler e saber que o dia está realmente muito próximo. Eu creio que a nossa geração verá o retorno de Jesus na terra. O dia se aproxima, o dia está próximo. A igreja será arrebatada. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre isso. Seremos arrebatados num piscar de olhos. Sabemos que a palavra fala sobre o que ocorrerá conosco naquele dia. Receberemos um corpo incorruptível. Os mortos em Cristo, desde Pentecoste até o arrebatamento, ressuscitarão primeiro. Receberão um corpo incorruptível. E nós, os vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com o Senhor nos ares. Neste tempo, aparecerá um personagem aqui na terra, chamado, que nós conhecemos de Anticristo. Ele fará um pacto com Israel de 7 anos e quebrará esse pacto 3 anos e meio depois. Naqueles 7 anos, ninguém vai poder comprar e beber se não tiver, comprar comida ou viver, se não tiver um sinal na testa ou na mão. E todos aqueles que receberem esse sinal, não há mais salvação para eles.
Está bem claro em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5. Não há salvação para aqueles que receberam o sinal durante os 7 anos de tribulação. Enquanto terá 3 anos e meio de falsa paz na terra, estará ocorrendo uma grande cerimônia nos céus. O casamento do noivo com a noiva. Jesus e a igreja. O Espírito Santo apresentará a igreja imaculada ao noivo, ao Redentor Jesus Cristo. E aqui na terra, depois dos 3 anos e meio, o anticristo conseguirá matar as 2 testemunhas que estarão em Jerusalém proclamando o nome, o Evangelho de Jesus Cristo. Os corpos dessas 2 testemunhas ficarão estirados na terra durante 3 dias e meio, e ninguém poderá tocá-las. Depois de 3 dias e meio, elas ressuscitarão e subirão aos céus, na presença de todos. Naquele momento, os olhos dos judeus se abrirão, seus ouvidos se abrirão. Jesus disse para eles: olha, vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam. É uma profecia de Isaías. Mas depois que as 2 testemunhas ressuscitarão e subirão aos céus, os olhos dos judeus se abrirão, seus ouvidos se abrirão, e eles olharão e verão e saberão que aquele a quem eles crucificaram lá atrás, há 2000 anos atrás, é o Messias de Israel, o Redentor, que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Olha, a partir daquele momento, o anticristo colocará a sua própria imagem no Santo dos Santos, no templo que será reconstruído. Os judeus serão perseguidos como jamais foram, pior do que 1939 a 45 no Holocausto. Eles serão levados para um lugar, o Vale de Esdraelon, ou conhecido como Armagedon. Ali terá exército por todos os lados para destruir Israel, os judeus da face da terra, naquela hora mais negra da história da humanidade. Os judeus olharão para um lado, exército, para o outro exército. Não tem lugar para fugir pela terra. Só terá um lugar para eles olharem para cima. E dirão: bendito que vem em nome do Senhor. Como Jesus disse: nunca mais me vereis até aquele dia que dirão: bendito que vem em nome do Senhor. E aí, como um raio que sai do Oriente se mostra no Ocidente, Jesus virá num cavalo branco, mais que vencedor, e com ele a sua esposa, a igreja gloriosa, todos os santos. E ele virá, terá mortes jamais vistas na terra, porque virão aves e comerão carne de reis e cavaleiros e cavalos. E Jesus colocará seus pés no Monte das Oliveiras. Como ele subiu, ele voltará. O monte dividirá em 2. Eles olharão para aquele a quem eles transpassaram, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois de 7 anos de angústia na terra, Jesus estará na terra novamente com a sua igreja gloriosa, e reinará mais 1000 anos aqui na terra, com a igreja. Que promessa, com aqueles que perseverarem durante a tribulação, sem receber o sinal na testa nem na mão. Porque se receber o sinal, não há mais salvação. Mas aqueles que não receberam, que perseveraram até o final dos 7 anos, como está escrito em Mateus 24, entrarão vivos no reino de Cristo, no reino, nos 1000 anos que Jesus reinará na terra. E eles casarão, terão filhos durante os 1000 anos. E nós reinaremos com Cristo, junto com aqueles que foram decapitados durante os 7 anos de tribulação e os santos do Velho Testamento. Moisés, Abraão, Davi, Salomão, todos. Reinaremos com Cristo durante 1000 anos na terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 está escrito:
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, vi por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem adoraram a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Você recebeu a marca durante os 7 anos? Não há mais salvação. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Olha, amados irmãos. Apocalipse 19, versículo 16. Jesus virá. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este é o Deus vivo, o Deus de toda a terra. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo. 1 João 5, 20. Em Zacarias capítulo 14, versículo 5, está escrito, olha só ver como as profecias se cumprirão. Zacarias 14, versículo 5, está escrito, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugireis do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Quem mais virá com Jesus? Todos os santos com ele. Nós viremos com Jesus. Depois de 7 anos, retornaremos aqui na terra e reinaremos com ele durante 1000 anos. Zacarias capítulo 14, versículo 8 e 9, está escrito, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, e um só será o Senhor, e um só será o seu nome. E ele nós sabemos quem é, o Deus de toda a terra. Zacarias 14, versículo 8 e 9. E nós sabemos o seu nome, o verdadeiro Deus. 1 João 5, 20. Jesus Cristo, o verdadeiro. Águas sairão de Jerusalém, descerão em direção ao Mar Morto, cumprirá literalmente Ezequiel 47. Medirão essas águas no Mar Morto, darão na canela, no joelho, vai indo até, não tem mais jeito de atravessar, senão no nada. E onde essas águas chegam, gerará vidas, terá peixes, terá frutos ao redor do Mar Morto. E nós já sabemos hoje, só pesquisar aí, hoje, dia 13 de abril de 2025, que boa parte do Mar Morto já tem peixes, já tem vida. É só pesquisar. Hoje, pesquisa aí. O dia está próximo. A volta de Jesus está próxima. Jesus voltará com os santos. A igreja e todos os salvos do Velho Testamento, os pactos feitos com Israel, pacto Abraão, pacto palestino, pacto davídico, novo pacto, todos os pactos se cumprirão no final da tribulação, entrando no milênio. Pacto abraâmico. Deus prometeu a Abraão um descendente que seria bênção para todas as famílias da terra.
uma nação, uma terra, pacto palestino. Prometeu a Davi um reino, um rei, uma casa, um trono. Jesus voltou da terra, começará o milênio, com todos os santos virão com Jesus. Terá uma nação, Israel estará na terra prometida. Na terra prometida, de Eufrates, do rio Eufrates até o Egito. Como está escrito em Gênesis capítulo 15. Israel estará em toda a terra prometida. Haverá uma nação, a nação santa de Israel. O descendente de Abraão, Jesus Cristo, bênção para todas as famílias da terra. O pacto palestino, a terra estará toda a terra. Pacto davídico, haverá um trono, um reino, uma casa e um rei, descendente de Davi, Jesus Cristo. Pacto davídico. E o novo pacto que é revelado em Ezequiel, que a partir do capítulo 37 em diante, fala do reino mileniar. Terá um personagem, você pode citar, ver lá várias vezes, capítulo 37, capítulo 38, capítulo 40, capítulo 42, capítulo 43, capítulo 44, fala de um príncipe. Ele não é o rei, mas estará, representando todas as nações diante do Rei dos Reis. Ele não é o sumo sacerdote, mas apresentará as ofertas diante do Messias. Ele é o único que poderá entrar pelo portão dourado, junto com o Messias. Esse príncipe, ele reinará sobre os judeus também. E esse não é outro senão o meu servo Davi, diz o Senhor. Davi, quando foi escrito Ezequiel 37, já tinha morrido há mais de 500 anos. Mas ele voltará. Olha comigo Ezequiel 37. Ezequiel 37. Vai se cumprir porque está escrito. Ezequiel 37, versículo 24 e 25. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos. Guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Olha, aqui, Davi já tinha falecido há mais de 500 anos. E essa promessa vai cumprir literalmente na volta de Jesus. Davi, meu príncipe, você pode olhar no capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 42, capítulo 43, capítulo 44, está sempre falando do meu príncipe. O príncipe exercerá uma função muito importante durante o milênio. E esse príncipe não é outro senão o meu servo Davi, diz Ezequiel 37, versículo 24 e 25. Então, os mortos em Cristo voltarão aqui na terra. Assim como Davi estará aqui, eles estarão aqui na terra com Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, encontrarão com o Senhor nos ares. Nós, os vivos, seremos arrebatados. 7 anos depois, Jesus voltará na terra, pisará no Monte das Oliveiras e reinará durante 1000 anos aqui na terra, junto com a sua igreja gloriosa. Aleluia! Apocalipse 22. Apocalipse 22. Versículo 17 está escrito: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça a água da vida. Haverá recompensa para aqueles que amam a sua vida, como nós vimos Paulo falando em 2 Timóteo. Nós estamos aqui, uma viva esperança, aguardando pela fé aquele dia glorioso. Está com dúvida? Não deixe para amanhã. Está com sede? Venha e beba da água viva, Jesus Cristo. Como nós falamos no início do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Nós falamos sobre bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem a palavra
as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que privilégio, privilégio para nós estarmos aqui neste tempo. Não seja um laodicesano que pertence à igreja de Laodiceia, que vive com o espírito de Laodiceia. Jesus disse, não sabes que tu és pobre, estás nus, e eu estou a ponto de vomitá-lo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Se está com dúvida, não deixe para amanhã. Busque a palavra de Deus. Leem, bem-aventurados os que leem e ouvem as profecias, como não está escrito aqui em Apocalipse 1. Porque o dia está próximo. É hora de ser uma bênção nas mãos de Deus, do Deus de toda a terra, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Então, hoje, no dia de Ramos, que o mundo cristão comemora, eles celebram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui estamos nós, confessando a nossa viva esperança, que é o retorno de Jesus aqui na terra. E ele voltará. Da mesma forma que subiu, ele voltará. Colocará seus pés no Monte das Oliveiras. E nós retornaremos aqui com ele, porque fomos arrebatados 7 anos antes. Um corpo incorruptível. E reinaremos com Cristo durante 1000 anos aqui na terra. Que essa viva esperança reacende em seus corações, em nossos corações nessa semana. Que possamos voltarmos para Jesus, confessar Ele como Senhor e Salvador e desfrutar das promessas reveladas na sua palavra, porque o dia está próximo, o dia se aproxima, que nós encontraremos com Ele e estaremos com Ele para todos sempre. Amém? Se você está nos assistindo nesta manhã, ou durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, como eu falei, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. O tempo é hoje, o tempo é agora. O dia se aproxima da volta de Jesus. Então, se você gostaria de ter o vazio no coração preenchido, ter a certeza de vida eterna com Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz por amor a você, por amor a mim. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu pelos nossos pecados, pagou um preço alto pelos nossos pecados. O sangue precioso derramado na cruz. Uma única vez por toda a eternidade. Paulo disse, em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore nesse momento. Entregue a sua vida a Jesus pela fé. Fala assim, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Ressuscitou no terceiro dia, um dia muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato com nós, vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala, pastor, não pode falar no privado, eu orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Maranata, vem Senhor Jesus.
Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês nessa semana. Amém.